Molecada, está entrando no ar mais um Saca-Rolha pela Play TV e pela Band News FM. Hoje com a presença na cadeira vermelha do psicoterapeuta Flávio Gicovati. E a gente vai conversar com ele sobre uma coisa que pode causar uma tristeza infinita ou um alívio tremendo, a separação. Mas antes, vamos falar sobre um assunto que cada vez ganha mais peso, a dieta. Nos Estados Unidos, 130 milhões de pessoas são obesas. No Brasil, 40% da população está acima do peso. A obesidade é um problema de peso, amiguinhos. Todos os dias surgem novas dietas, alimentos sem colesterol são lançados no mercado e livros de regimes vendem como água, ou seria como hambúrguer. E quanto mais gordos surgem no mundo, reparem só, mais magros fazem dieta. Isso é verdade, tem muito magro fazendo dieta, é impressionante. O Flávio, você é um ex-gordo. Eu sou. Na verdade, de que tamanho? Nunca fui assim mórbido, né? Mas eu engordei aos 7 anos de idade. E eu fiquei gordo, vamos dizer, dos 7 até os 30 e pouco. Mas o mais grave de ser gordo entre 7 e 18 anos é a idade, que é uma idade muito... Adolescência, enfim. E quando criança é pior ainda do que adolescente, porque e aí vem aquele monte de apelidos, né? Apelidos que eu lembro criança até é um bichinho hoje. ruim na cidade. Qual que você lembra até hoje? Meu apelido era Gordura de Coco Brasil, que era o nome de uma banha da época. Né? Caralho, bem como isso marca. Até hoje eu lembro disso. Assim. Mas tu é ex-gordo porque tu fez dieta ou tu é ex porque tu fez operação, enfim, como é que tu emagreceu? Nunca fui gordo para fazer operação. Aliás, no meu tempo não tinha operação também. Operação é uma aquisição recente do mundo, né? Eu também nunca... Enquanto fiz dieta, sempre continuei gordo, porque você sabe que dieta é uma coisa que não funciona, né? Dieta é uma coisa que não funciona. Esse meu livro que eu escrevi já faz uns 15 anos, que chama Deixar de Ser Gordo, que é um dos que você tem aí na fila, é um livro que, na verdade, é contra a dieta. Entendeu? Tá, se tu é contra a dieta, porque dieta como é que engorda, deixa porque de ser gordo? A dieta aumenta a frustração. Toda a frustração aumenta o desejo. E tudo que aumenta o desejo engorda tudo de novo. Claro. Então, o indivíduo que faz dieta perde peso por um tempinho e depois engorda tudo de novo e mais 10%. Sempre um quilinho a mais. Mais 10% é do garçom, o 10%. Né? Tá, e me conta como tu emagreceu se não foi com dieta. Tem que mudar o hábito alimentar, tem que mudar o estilo de vida. Não adianta... Então esteira engorda, eu sempre achei isso. Não tem esteira engorda. Esteira não. Esteira é bom. Esteira é bom porque esteira faz parte das mudanças do estilo de vida. Mas é mudança do tipo de comida, que hoje, além de tudo, é absolutamente essencial para a saúde. Né? As pessoas têm que comer comida com pouca gordura animal, as pessoas têm que comer bastante verdura, tem que comer comidas que contenham bastante fibras. Isso tudo hoje é então, Flávio, isso é muito sabido. Com isso, né? Mas todo mundo sabe, mas tem que mudar. Todo mundo sabe, exatamente. Por que tem tanto gordo ainda, porque então? para mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que existe. Agora, o Flávio, é que nem parar de fumar. Todo mundo sabe que o cigarro é ruim. Mas é duro parar, porque você dissociar... Olha, eu digo sempre, para você começar a fumar, basta ser um adolescente idiota. Para você depois largar de fumar, precisa ser muito macho, entendeu? Precisa ser muito firme. Eu já fui assim, forte. macho. Eu sou ex-fumante com muito orgulho. Eu também. Flávio, hoje tem mais gente obesa ou é impressão? Não, está crescendo. Quanto mais a indústria da dieta existe, maior o número de gordos. Que coisa. Por isso que eu estou dizendo, dieta para emagrecer engorda. Os Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de gordos do mundo, 60% da população. Todos fazem dieta. Todos fazem dieta e é o país que foi o primeiro lugar do mundo que foi obrigatório aquele negócio de botar todos os componentes calóricos. Sim, aquela tabelinha. Paranoia calórica. Até hoje não existe essa tabelinha na França e na Espanha. E até hoje os franceses, espanhóis e italianos são parte dos povos mais magros do mundo. Vocês homens, vocês têm esse culto à magreza? Vocês gostam de mulheres magrinhas? Eu acho horrível mulher magra. Eu acho de um mau gosto impressionante. Olha, uma vergonha uma mulher magra. Ainda bem que eu tô mais gordinha, né? Eu acho melhor. Mas eu sinceramente depende. Aquela namorada do Ronaldinho, a Raika, aquela menina, assim,
Eu acho que não tem nenhum sexo. Não, o problema é que assim, dá medo de quebrar, né, no meio do caminho. E tu, Flávio, conta? Eu o quê? Tu prefere as magrinhas? Eu prefiro médio magro. Médio magro. Médio magro. Mas nada esquelético, não. Nada Esquelético, sólido. não, esquelético, na verdade, é uma coisa que também nós vamos precisar entender. Também tem o seguinte, hein? Quanto mais propaganda se fez da magreza, maior o número de gordos. Veja só que coisa curiosa. Então, o mundo hoje é assim. Todo mundo tem que contar caloria, todo mundo tem que fazer dieta. Que malhar. O barato é ser raquítico, porque isso aqui não foi coisa dos homens para as mulheres, foi invenção dos costureiros, né? Porque é mais bonito para pendurar a roupa, né? Mais Cabide pra ambulante, do que literalmente. E quanto mais se fez toda esta campanha pró-magreza e pró-dieta e pró não sei o que, o número de gordos Galerinha, então se liga que dieta engorda. É isso, basicamente isso. Sim, 10% a mais. E 10% a mais, hein? Em cada rodada. Esse sanfona, esse efeito sanfona é assim. Cada vez mais difícil de emagrecer, cada vez mais fácil voltar a ganhar peso. Isso aí não é o caminho. Bom, Saca-Rolha deu uma olhadinha na vida de Flávio Gicovati, é o nosso Data-Rolha. Nome: Flávio Gicovati. Data de nascimento: 11 de janeiro de 43. Formação: médico psiquiatra e psicoterapeuta. No divã, já atendeu mais de 7.000 pacientes. Em terras estrangeiras, foi assistente clínico do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Nas prateleiras, é autor de 19 livros, entre eles A Liberdade Possível, Deixar de Ser Gordo, Ensaio sobre Amor e a Solidão e O Mal, o Bem e Mais Além. Ô Flávio, você tem uma terapia que é chamada terapia breve, é isso? Isso. Como funciona uma terapia breve? Então, a terapia breve, na realidade, significa um trabalho com foco. Quer dizer, você não deixa abrir demais o leque, você procura saber qual é o sintoma, né, que trouxe o indivíduo para o tratamento e tenta trabalhar com mais objetividade, problema localizado, né? Com mais foco. Assim, porque se você abrir o leque e começar a discutir todas as questões da existência, não tem fim. Né? Então, essa é uma terapia, é a primeira fase da terapia, com foco. Depois, se a pessoa gosta e quer fazer uma dessas coisas... essa brevidade significa quanto tempo? Então, isso aqui nunca se marca a data certinha, mas é qualquer coisa até 30, 40 semanas, 30, 40 sessões, né? Passou disso, pode ainda ter o mesmo espírito focal, mas breve já não foi, porque já estamos falando em quase um ano, né? Tá. Mas o objetivo é mais ou menos claro. Direto. Assim. Que é o seguinte: você resolvendo determinada queixa específica ou determinado tipo de sintoma, você cria condições favoráveis para que o indivíduo ganhe autoestima, autoconfiança, e ele muitas vezes consegue evoluir sozinho em outras áreas. Flávio, quais as principais queixas dos teus pacientes? Então, aí é o seguinte, eu tenho uma clínica também um pouco tendenciosa, porque eu fiquei conhecido como um cara que, quando era mocinho, trabalhava mais a questão sexual. E nesses últimos 25 anos, 30 anos, eu tenho trabalhado mais a questão do amor. Então, o que acontece? Essas duas coisas que ela está a fim de Ai, falar. que mané duas coisas. Eu só me caguei no amor. É só a última, é o amor, Não é é o questão, sexo. amor. Então, o sexo também já ficou um assunto meio... Tá, daí me vencido, conta, eles vão lá e querem o superado, quê, né? hein? Então, eles e elas também. Tá, enfim, paciente. Então, eles querem... Todo mundo quer uma coisa muito difícil, que é encontrar uma parceria adequada, uma coisa com afinidade. E há problemas enormes envolvendo isso. Vamos dizer... Mas, enfim, as coisas sentimentais são o que mais leva as pessoas a me procurar hoje. Também desajustes no casamento, divórcio, separações, enfim, problemas relacionados com a vida. E por que daí tu falou que é um grande sentimental. problema? Eles querem, os teus pacientes em geral, querem achar um parceiro? Porque Querem porque achar não alguém existe. que não existe, alguém que está dentro da cabeça dele. Eu acho que eu tô isso? precisando de terapia. Não, você sabe que às vezes é achar alguém que não existe, mas às vezes também é achar alguém que existe, mas que nem sempre é fácil de encontrar, porque, por exemplo, os homens, às vezes os homens mais legais, eles são mais tímidos, são mais reservados, eles não são muito de chegar. E os que chegam
Muitas vezes são os safados. E a Não moça se que tá enxergam. atrás- Escória. Não se enxergam, se Tá. acham demais. E os problemas dos homens, dos pacientes homens e mulheres são geralmente os mesmos? Parecidos. As pessoas legais buscam parceiros e tem mais Tu pode dificuldade. dar o telefone às vezes, né? Quando cruza informação. Vamos fazer o enfim. seguinte, Não faço. a gente precisa de mais tempo para resolver essas dúvidas da Mariana. Interessadíssima. A gente volta já já. Vamos resolver o seu problema, Mariana, no final deste programa. Ai, por favor, Vamos lá, casar, eu ganho uma comissão. É assim. Pois é, rapaziada, no Brasil Varonil, o Sacaroli está de volta com o psicoterapeuta Flávio Gicovati, a cadeira vermelha, e a gente vai conversar agora sobre separação. Olha só. Foi no banquete de Platão que Aristófanes apareceu com uma de suas ideias mais crazes e malucas da face da Terra. O sábio humorista ateniense disse que no começo o ser humano era hermafrodita, parte homem, parte mulher. Só que Zeus foi lá e cortou o bicho ao meio. Daí todo homem ficou sem sua parte mulher e toda mulher ficou sem sua metade homem. Então as pessoas passaram a procurar sua cara metade, se apaixonando e sofrendo por aí. Mas quando finalmente se encontraram, oh, que alegria! É briga, ciúme e se bobear, separação de novo. Ô Flávio, as pessoas se separam mais hoje do que em outras épocas. Por que se separam tanto? A história do Aristófanes não era bem essa, hein? Ele dizia que o animal era duplo na origem, tinha 2 braços, 2 cabeças, Não era o 2 hermafrodita. troncos, 4 braços, 4 pernas. Já foram logo lá no... Não, essa ideia provavelmente é uma ideia mais parecida com a ideia uterina até, né? De que esse animal duplo existe, a mulher grávida, né? É. E que no parto se rompe e viram 2 metades, que na verdade são esses inteiros que se sentem incompletos e que buscam parceria o tempo todo, né? Agora, sempre buscaram essa parceria, mas essa parceria era montada por arranjos de família, não foi sempre por amor que houve isso, né? Era arranjado, né? Eram arranjos e acertos de família. Mais recentemente, talvez nos últimos 100 anos, é que os casamentos passaram a se dar por escolha voluntária. Mas ainda assim era uma escolha voluntária que depois de escolhido era para toda a vida e até que a morte separe. E era muito raro mesmo o divórcio. Que pegava porque ele muito pegava mal, mal. uma briga pesada E social, era muito né? feio socialmente, etc. De uns anos, umas décadas para cá, na verdade, eu comecei a trabalhar em 66. 67. Então eu acompanhei um pouco essa chegada das novidades, né? Tanto na área da Era sexualidade. não tinha o divórcio ainda aqui Não no Brasil. tinha nada, Mulher desquitada, né? Esse termo já... Não, Diz que e mulher aí- era quase uma deixada, pessoa, assim, com uma doença, né? Era que nem era solteirona também, era um problema que hoje não existe mais. Ficar sozinho hoje não é problema social. Pode ser problema emocional, mas social não é. E então, os divórcios se tornaram mais frequentes a partir dos anos 70 e foi um período engraçado porque as pessoas achavam mesmo, nesse momento, que o problema do casamento era o outro. É sempre assim, né? Se eu trocar esta mulher ou esse homem por outro, Fica tudo perfeito, né? vai E dar geralmente tudo a pessoa certo. tem a tendência a procurar uma pessoa do mesmo estilo que uma foi a parecida, primeira, não foi exatamente. parecida. A tendência é ainda buscar um parceiro parecido com aquele que foi trocado. O que na realidade gerava segundos casamentos também. Repetindo padrões. A Mariana né? tá ficando inquieta. O que tá acontecendo, Mariana? Você sabe que aí uma das coisas que me aconteceu, porque eu comecei a querer me interessar mesmo para entender quais são os critérios que determinam o encantamento. Porque se o indivíduo não mudar os seus critérios de encantamento, Há uma ele vai simpatia, repetir, né? repete a Aham. mesma escolha. O padrão, né? Um padrão de Repetindo. escolha. Então, a partir de 76, 77, eu comecei a dividir as relações em 2 tipos, né? As pessoas que buscam um parceiro oposto, né? Aquele entre opostos, a união entre opostos, que é a mais comum até O hoje. que tu acha que eu sou? Você tá Calma, me perguntando como Mariana. psicanalista? Oposto de quem? Né? Não, o Dessa- Taz conhece tudo. O Taz e o Lobo. Não, mas ele conhece, mas eu não. Eu não sei se o povo... Eu não Tá, posso o falar aqui na oposto frente ou o deles, quê? Mariana. Não, acho que o meu é o oposto. sim, É. pra ter- O oposto em todos os sentidos, mas Sim. o mais importante de semelhança e oposição é na questão do caráter, quer dizer, então aí o tipo mais egoísta versus o tipo mais generoso, que é um tema que me persegue há 30 anos e que é o tema desse último livro meu, sobre o tema basicamente
Então, quase sempre essas alianças se dão entre opostos, assim, um mais egoísta, um mais generoso, um que recebe mais do que dá e um que dá mais do que recebe, que é um encaixe que parece ser muito brilhante, mas é o mesmo fator que determina o fascínio e depois determina a irritação e a desgaste. Tá, mas quando é muito compatível, é muito parecido, tipo assim, um é muito orgulhoso, a outra é orgulhosa também, um é muito não sei o que, o outro... Daí também... Depende da compatibilidade. Nós estamos falando de compatibilidade, seria Eu tô te dois perguntando. generosos, por exemplo. Tá. Dois bonzinhos, dois mansos, dois educados, dois que discutem... Isso tem uma com chance de dar delicadeza. errado? Tem muito mais chance de dar certo. Claro, né? Generosidade é uma coisa Não é? sensacional. É. E, aliás, quando os dois generosos se unem, acaba a generosidade, porque tudo que eu der, volta, entendeu? Então, acaba empatando e evoluindo na direção Ô da... Flávio, tu acha que dá pra terminar um relacionamento sem criar mágoa? Muito difícil. Eu já vi algumas vezes acontecer, né? Muito Casal que raro, se né? Você já separa. viu, Flávio? Já Porque vi. a separação geralmente é uma bomba atômica, né? Independente O de tu coração gostar ou não sai da pessoa, a rasgado. sensação de perda, né? A sensação de que tu foi incompetente, por um lado, foi... Tem como sabe? falar, Flávio, você falar um pouco assim, qual a melhor forma de se separar, se é que ela existe? É. Tinha uma época que um americano até escreveu um livro que chama O Divórcio Também preciso Romântico. saber disso. Divórcio romântico, evidentemente, não existe, né? Depende muito. A grande maioria das separações não são, vamos dizer, podem ser legalmente consensuais, mas não são consensuais no sentido psicológico. Quer dizer, Afetivo. não há consenso mesmo, né? Um quer e o outro não quer. Quando não é consensual, quase sempre acaba gerando briga. Principalmente porque, não raramente, também um dos dois que quer mais insistentemente se separar pode ter já um outro envolvimento sentimental engatilhado, ou pelo menos um sonho de um outro envolvimento, o que mexe aí duas vezes com o largado, né? Com a vaidade, No sentido né? da perda amorosa, essa ruptura que Zeus nos obriga a fazer periodicamente, como também o orgulho e a vaidade ferida, que é um problema muito grande no ser humano. É verdade isso, que um amor só se cura com outro amor? Não é assim. Em geral, o outro amor surge... Não. Quando você... Isso aí é verdade na adolescência. Quer dizer, quando você tem uma lembrança, uma história de amor que termina, mas você fica ruminando aquela história continua presente na sua cabeça até aparecer um novo parceiro. Isso é verdade. Mas, na verdade, também, muitas histórias de separação conjugal acontecem porque já existe outro amor na parada, entendeu? Ou pelo menos uma outra figura interessante. Não obrigatoriamente uma história, um romance acontecendo, mas alguém já Idealizado. O Flávio, você, a sua experiência com o casamento você se separou várias vezes? Qual é a sua experiência própria? Eu me separei uma vez. Eu sou casado duas vezes e pela segunda vez, primeira vez fiquei casado bastante também. Eu sou uma criatura O Estado casadora. Civil é casado, não E importa o teu com caso quem. é mulher parecida ou oposto? Agora, eu sou casado de novo há 30 anos com uma mulher que eu acho muito parecida comigo, né? E uma figurinha muito interessante, sem querer falar bem de mim, porque sabe que Então, tu é feliz. Já falou de si próprio. Então tu é feliz. Eu estou muito feliz. Mas e daí por que tu diz que as pessoas têm medo de ser feliz? Aliás, é outra frase dele, é verdade. Muito boa pergunta e muito verdadeira. Pode ser que a principal razão pela qual a maior parte das pessoas foge do encontro de uma parceria amorosa adequada é por causa do medo da felicidade. Eu acho que duas coisas empurram na direção das relações de má qualidade. Uma O medo de é a sofrer, baixa talvez? autoestima. Quer dizer, se eu não estiver bem comigo, eu me encanto com uma pessoa que é o meu oposto, o que não, na prática é problemático. Né? E a outra é a seguinte, que se eu tiver um parceiro muito parecido, bem encaixado, isso vai me deixar muito feliz. E quando a gente está muito feliz, parece que começa a ter uma sensação de medo, De perda que o daquilo. Zeus vai fazer de novo aquela coisa de romper o Medo medo, de terminar. de tragédia. Uma coisa tão aquilo que perfeita. nós não conseguimos. Medo Ah. da felicidade é isso que está na raiz do pensamento supersticioso, Gente, que massa. que leva as pessoas a ficar batendo na Pela madeira madeira. para ser fígado de água quatro, que parece que felicidade atrai tragédia, o que não é verdade. Você perguntou por que eu me casei assim. Então, na real, tu tem que ter alguém que é parecido contigo. Parecido comigo, vai dar um bruta medo, e eu, na verdade, que sempre fui uma criança e um adolescente muito medroso, eu acabei desenvolvendo uma coisa... Eu tava fazendo tudo errado. Uma coisa muito... Eu, pessoalmente, acabei tendo uma coisa muito interessante, que é coragem. Coragem é uma força Que sai, que vem do medo. da razão,
que me ajuda a vencer o medo. Então eu já fiquei 15 anos sem andar de avião, me curei do medo de avião, eu não fujo do medo, não. Se eu achar que tem que enfrentar, eu vou em cima. Porque eu achei, Flávio, rapidinho, eu achei que quando a gente ficasse com alguém diferente, seria bom porque te completaria em algum outro sentido, te acrescentaria alguma coisa. Errou, Mariana. Errei, certo? Muito bem, resolvemos o problema da Mariana antes do Ai, como eu tô intervalo. aliviada. Ai, Mariana, tá vendo? Essa foi a terapia brevíssima, inclusive. Víssima. Muito bom, muito obrigada. Flávio, queridinhos, a gente faz um brevíssimo intervalo, não saiam daí que a gente volta já já. Gente, eu fiz tudo errado. Já fiz tudo errado. Ela falou... Pois bem, meus amigos e minhas amigas, Sacaolho está de volta pela Play TV, hoje com o psicoterapeuta Flávio Gicovati, e agora é a hora de estrear o quadro dos grandes enigmas da humanidade. Vamos neste tema. Hoje é o seguinte: por que as propagandas de cueca mostram homens seminus e não mulheres peladas? Ah, gente, isso é muito idiota, né? É um Eu não enigma entendi. idiota? Eu não entendi essa pergunta. Também não entendi. Por que é idiota, Mariana? Gente, porque tá vendendo cueca, né? Mulher não usa cueca. Eu também não entendi, é verdade. Pois é. O cara quer vender, o homem não gosta de ver homem. Ele tem que mostrar o artigo. Ai, gente, hello, eu não gostei desse Quem que enigma, inventou não. esse enigma? Esse quadro hoje? novo É aí. coisa de machinho, né? É. Os nossos redatores machinhos. Tem cara de ser Alex e Fábio da Neve. É isso mesmo. É bem o tipinho dele. Então a resposta é porque eles são machinhos, é isso? Por que tu acha, Flávio? Eu não entendi nada. Eu não também. consigo, isso Eu também. Por que anúncio de cueca tem homens seminus Não, ao invés de sabe- mulheres peladas? Não, Quem usa sabe, cueca tem é um homem. pouco de sentido isso, porque na realidade o que os homens gostam mesmo de ver não é homem seminu, os homens gostam de ver mulher pelada. Então, teoricamente, para vender qualquer coisa para homem, você deveria mostrar mulher. Botar Ah, uma mas moeda, aí tu assim. acha que se a mulher estiver pelada ele vai ler quem é o anunciante? Depende da mulher e depende Mas da idade. essa cueca vai segurar Ah, a não, minha eu onda. achei isso completamente equivocado. Não dá Entendi, certo. agora Homem é é muito binário, não interessante consegue se mesmo. Flávio, concentrar em nada, muitíssimo né? obrigada pela tua presença. E eu gostaria de sugerir para quem se interessou pelo nosso papo aqui, o Flávio tem vários livros, esse é o mais recente deles, O Mal, o Bem e Mais Além, Egoístas, Generosos e Justos. Oh, muitíssimo obrigado pela tua brevíssima terapia comigo. Arrasou. Muito obrigado, eu adorei. Volte sempre. Muito Obrigada, obrigado. queridinhos. Amanhã Saca-Rolha está de volta aqui pela Play TV, 11h30 da noite. Não esqueça o novo horário, logo após o Sex and the City. Beijos e até mais. Você tá esquecendo de falar Band News, né? Play TV.